lá então. Vou compartilhar a tela então lá da plataforma pra gente já... Eu consegui até a unidade 4 só até agora. Depois as demais não... Vamos lá então. Vamos mostrar algumas coisas que eu acho que eu não comentei com vocês ainda, né? E isso vai acontecer não só aqui em qualidade de vida, mas também vai acontecer no atletismo. Nós tivemos uma reunião com o Massari, né? E nessa reunião foi falado da necessidade da ampliação dessas aulas virtuais, e foi dado aos professores a possibilidade de escolha, né? No começo da pandemia, né? Logo quando as aulas foram suspensas, o que aconteceu? Logo nas 3 primeiras semanas, o Massari falou, todos os professores vão ter que colocar na plataforma 3 unidades de aprendizagem da saga lá, porque as aulas vão ser suspensas e os alunos vão começar a utilizar essa plataforma para dar continuidade nos estudos, porque senão a gente não consegue dar conta de tudo até o final do semestre. Então todos os professores colocaram 3 unidades. Aí aos poucos, o que acabou acontecendo? Eu, o Fábio Janola, o Otávio, a gente começou a pesquisar, o Rubens, e ver a possibilidade de fazer as lives, né? Que software que seria melhor. Então surgiu as lives com o Zoom, com o Google Hangouts, com o Meet, né? E aí foram dando início a essas aulas, lives, né? Que é chamada de aulas remotas. Então ficou a educação EAD pela plataforma e as lives, que são as aulas remotas. Aí nessa última reunião que nós tivemos com o Massari, na última semana, ele falou, a gente vai ter que continuar com essas aulas, né, à distância, e aí fica a escolha do professor. Se ele quiser, ele pode inserir mais unidades de aprendizagem na saga e ficar só com as unidades de aprendizagem. Ele pode ficar só com as lives, ou ele pode fazer uma aula conjunta, tem a unidade mais a live. E aí o que eu acabei meio que analisando, né? Eu acabei vendo que está tendo uma sobrecarga grande em torno do aluno com as aulas lives mais as unidades de aprendizagem. As unidades de aprendizagem, elas são legais, elas são bacanas, elas são bem estruturadas, e elas complementam muito aquilo que a gente fala em sala de aula. Mas tem muitas coisas, por exemplo, que ela atua de maneira interdisciplinar, né? E o que é essa questão interdisciplinar? Muitas vezes, para alguns desafios, para alguns exercícios, vocês têm que ter outros conhecimentos que ou vocês já aprenderam no semestre passado, ou vocês vão ainda aprender no curso. Então aí acaba dificultando um pouco essa questão dos desafios, por isso que muitas vezes eu venho e faço os desafios junto com vocês, os exercícios que mais tem erro também a gente vai resolvendo junto, porque são coisas que vai surgir lá na frente do curso, nos próximos semestres. Então é uma forma de facilitar um pouco a vida de vocês, para que não entre aquele estresse. Então o pessoal manda e-mail, professor, eu não consegui responder tal unidade, como é que eu faço? E agora? Tal. Sem estresse. As unidades, no meu entender, elas servem como um exercício a mais, né? É claro que é importante você ir lá, você fazer a leitura. Hoje a minha ideia, por exemplo, é trabalhar a unidade 4, que é a última unidade de aprendizagem da saga pré-estruturada, que aí serve como uma referência para que, se você quiser retornar nas outras de novo e rever os exercícios, os desafios, os conteúdos do livro, até porque naquela avaliaçãozinha que eu estou fazendo tem muita coisa que eu estou pegando também dessas unidades, né? E aí tinha essa opção de trabalhar só com as lives. Eu acabei optando por trabalhar só com lives, né? Quer queira, quer não queira, por mais que a pandemia tenha surgido aí e prejudicado muito a nossa rotina, a gente está ainda dentro daquilo que foi programado para o semestre. Então eu preferi, e eu estou vendo que o negócio está dando certo, essas aulas lives, apesar de não ter a presença de todo mundo na sala,
né? Eu acho que o pessoal que está na live é aquele pessoal que realmente assiste aula. O restante da sala é aquele pessoal que fica no celular esperando só o que vai acontecer na prova, né? A gente dá continuidade. Professor, no meu caso, semana passada eu tive problema com a internet, então eu não consegui assistir nenhumas aulas. E a minha internet é bem estável, sabe? Tem dia que ela é boa, tem dia que não. Aí... Então, as aulas, no meu caso, não sei se os outros professores estão fazendo isso, elas estão todas gravadas também e disponibilizadas no YouTube. Então, assim, você consegue pegar os links pela própria plataforma e assistir depois, né? certo. Agora, eu não sei se o Du está fazendo isso, se os outros professores estão fazendo isso, né? Teria que conversar com eles a esse respeito, né? Não sei, né? Não tenho como ter certeza a esse respeito. Então, como eu estava falando, a gente está dentro do nosso planejamento bonitinho, a gente está dando conta de todos os temas. Vocês lembram que havia um trabalho que a gente tinha programado de fazer o vídeo, e esse trabalho ia pegar lá 3, 4 semanas, e aí a gente acaba ganhando 3, 4 semanas em relação àquilo que estava sendo programado, que também era uma atividade prática. Então, na hora que você entra aqui na unidade 5, unidade 6, unidade 7, você não vai conseguir acessar nada nela, porque não vai ter ela igual acontece nas outras unidades, que é o formato saga. Isso aqui é o nosso planejamento. Então, a gente faz hoje esse saúde na escola. Na semana que vem, a questão do que é sustentabilidade, que a gente vai utilizar aí praticamente 2 semanas, e depois política, meio ambiente e educação física, são somente aulas lives. Então não vai ter o desafio, não vai ter exercícios, não vai ter nenhum conteúdo adicional. Os links para acesso ao que vai ser discutido já está disponibilizado aqui na plataforma, então você copia esse link e põe no seu navegador, e ele vai abrir lá a página. Você clica no link aqui, você seleciona o link e cola também no navegador, ele vai abrir o artigo que vai ser trabalhado, né? Então, a gente continua tendo a aula live, mas a gente não tem aquela relação e nem aquela obrigatoriedade de ter uma unidade saga vinculada àquilo que está sendo discutido, né? Não sei, isso foi um entendimento meu. Aí eu dependo de vocês, se vocês concordam ou não, se vocês acham, não, professor, a gente gosta demais das unidades sagas, por favor, coloque as unidades também, porque a gente quer elas. Aí vai de vocês que me dizem, né? Não sei, vocês preferem assim? O que vocês acham? A única coisa que eu não gosto do saga é o desafio, que é muito chato. Todo desafio é chato. É muito chato demais. Eu prefiro só as lives. Acho que eu aprendo melhor. Porque tem ainda aquela questão como se fosse o presencial, né? Isso que é engraçado. Eu não sei se foi a turma de vocês. Eu gosto de ter exercício, professor, para fixar a matéria. Eu acho que se pudesse pelo menos ter os exercícios, mas não uma obrigatoriedade, né? Tipo, para concluir eu tenho que fazer o desafio e fazer os exercícios. Como se fosse algo opcional, entendeu? Eu acho legal também isso, professor. Molezinha, pô. Se der, eu faço. Se não der, eu não faço. Não, se eu for pôr exercício, eu tenho que fazer, hein? O que eu posso fazer é o seguinte, então. No final dessas unidades, dessas lives, eu mando e-mail com 3, 4 questões em torno daquilo que a gente discutiu. Porque daí você viu o conteúdo e aí tem alguns exercícios, alguns testes para responder, que vai fazer com que você reflita em torno daqueles temas, daqueles assuntos que foram discutidos. O que vocês acham? Foi melhor assim? Sim, legal, bem melhor. Daí a gente faz igual a gente acaba também fazendo. sei, porque se a gente não conseguir, por acaso, fazer, sei lá, aconteceu alguma coisa, consegue ter trocar e-mail de novo, professor, eu não entendi essa questão, tal, para fixar, entendeu? Eu funciono assim. Entendi. Eu acho interessante ter live,
porque às vezes, muitas das vezes eu tenho só um notebook, né? Aí todo mundo, eu e meu noivo tem que usar um notebook pra tudo agora, né? E muitas das vezes eu tenho que estudar pelo celular, e isso é muito ruim, muito cansativo. Entendi. Pedir um minutinho da atenção de vocês, porque em sala de aula a gente consegue ver quando a pessoa entra, quando a pessoa bate. Agora em live, às vezes ela surge do nada, né? Na verdade ela não surge do nada, eu enviei o convite para ela e ela tá lá na CM, né? Fazendo aula prática e sem uniforme na quadra, ó. Tá sem uniforme na quadra, tá errado isso, né? Então, bom dia. Bom dia, pessoal. Desculpa, Kleber, atrapalhar aí. Bom dia, Massari. Bom dia. Bom dia. Na verdade, eu tô aqui por alguns motivos. É a primeira vez que eu venho na CM depois do dia, acho que 17 ou 18 de março. É a primeira vez que eu venho na CM. E eu vim por vários motivos. O primeiro é porque minha esposa é professora, está dando aula online, como o Kleber está fazendo agora. E minha filha está tendo aula online. Então tá uma no escritório e uma na sala. Hoje não sobrou lugar em casa para eu ficar. Então eu estava esperando uma justificativa dessa para poder vir aqui e sentir um pouquinho essa saudade que a gente tá, né? E o segundo motivo é realmente essa saudade que eu tava desse lugar aqui, né? De trabalhar ali na sala, olhar pelo vidro e a gente percebe algumas coisas. A primeira delas é que a FEFISO, ela é feita, nós fazemos a FEFISO realmente. Então quando a gente vem aqui e olha aquela cantina, aquela entrada toda escura, né, que eu olhei ali agora, tô desde as 7 e pouco aqui, e tudo escuro, ninguém sentado, eu posso ficar com aquela imagem, mas eu prefiro ficar com a imagem do Jorginho beijando um, do Valentim dando bronca no outro, daquela alegria de vocês ali na cantina. Eu prefiro ficar com isso na minha visão, com certeza. Então, assim, duas coisas para mim me tocaram muito nesse momento, nesses 50 dias aí que a gente tá em casa, mais ou menos. Uma é pra gente pensar mesmo, né, que é a ressignificação do trabalho na nossa vida, né, o quanto o trabalho é importante na nossa vida, né. A gente reclama do colega, reclama do chefe, mas o quanto a gente tá sentindo falta disso, né. Então, quando a gente voltar a trabalhar fisicamente, né, que a gente dê um pouquinho mais de valor aos nossos empregos, aos nossos trabalhos, aos nossos serviços. E a segunda, que particularmente para mim faz muita falta, eu acho que para o povo da educação física também faz, e para nós da FEFISO faz muita falta, que é o toque, o abraço, o beijo, o cheiro, né? O quanto disso no nosso dia a dia passa desapercebido e o quanto a gente sente falta nesse momento até do beijo do Jorginho a gente sente falta. Então, assim, eu passei aqui, eu tô passando nas salas, porque eu tô morrendo de saudade de ver a carinha de vocês aí, tem poucas com fotinho aí, né, mas eu tô morrendo de saudade de todo mundo, tô morrendo de saudade de tudo aqui. É muito triste ver essa quadra A do jeito que eu tô vendo aqui, vazia, né, a quadra B vazia lá no fundo, a quadra D vazia lá no fundo. Então é muito triste ver tudo isso aqui, mas ao mesmo tempo eu escolho o que eu penso, eu escolho o que eu sinto, tá? E eu prefiro olhar para isso aqui e ver que daqui a pouquinho vai estar todo mundo correndo aqui, como sempre teve, e vai estar todo mundo feliz da vida. Aproveitando, eu queria dizer que todas as aulas práticas, gente, vocês não estão tendo nesse momento, vocês vão ter, tá? Vocês vão ter todas as aulas práticas lá na frente, não se preocupem, nós vamos dar um jeito disso para vocês. Quando a legislação nos permitir, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 2021, 2022, não importa. Vocês vão ter todas as aulas práticas que vocês não estão tendo, vocês vão ter 1 hora, tá? Tanto de atletismo como de esportes coletivos 2, né, que é o caso de vocês. Vocês vão ter, não se preocupem, tá? A ponto de falar assim, pelo amor de Deus, acaba essa aula prática. Nós vamos dar um jeito de fazer isso quando a legislação nos permitir, nós vamos fazer isso com vocês, podem ficar tranquilos. Tá bom? Dizer que a gente tá trabalhando pra caramba, morrendo de saudade de todo mundo, que vocês tenham, que a gente tenha, né? Em todos nós, tenhamos muito equilíbrio emocional, muito pensamento positivo, muito pensamento bom.
e que daqui a pouquinho a gente vai estar junto aqui na quadra, correndo, pulando, com várias restrições, né? Como, por exemplo, máscara e álcool gel, lavando a mão toda hora, mas que não vai deixar a essência da FEFIS de lado de jeito nenhum. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Eu tô com tanta saudade, gente, que eu até fiz uma homenagem aqui, ó, pro Kleber, pro Jorginho, pro Otávio, pro Evandro, pro Gianoro. Tô com tanta saudade que eu fiz uma homenagem aí para você, Kleber, ó. Isso aqui é saudade, viu? É carinho, carinho. Fala aí, Clebão. Olha só. Poder, hein, Clebão? Homenagem para os 90% dos professores da... Exatamente. Então, até o Du, não sei se vocês perceberam, mas o Du penteia o cabelo para frente, né? Dá uma olhada no Du de cima, no Eduardo Borges, vocês vão ver que tá com o telhadinho fraco lá já também. Mas é isso, eu passei porque eu tô morrendo de saudade. Quero dizer para que Deus acompanhe vocês, para que Deus abençoe vocês e sua família, tomem conta deles. Eu tô há 40 e poucos dias, 50 dias sem ver meus pais, que têm mais de 65 anos, estou morrendo de saudade, assim como eles devem estar de mim. Isso mexe com a cabeça de todo mundo. Amanhã é meu aniversário e minha mãe mandou os parabéns ontem, né? Ou seja, veja como o tempo, né? As pessoas, elas se perdem um pouco nesse tempo. E até por isso a gente tem que organizar a nossa vida, organizar nosso tempo, fazer uma agenda para estudar, agenda para assistir Netflix, agenda para entrar no Facebook, agenda para, sei lá, tá? Então, que Deus abençoe vocês e que eu tenho certeza que a gente vai sair disso já e a gente vai estar junto aqui daqui a pouco. Bom, professor, desculpe interromper aí, mas era isso, é um pouquinho de saudade de olhar para a carinha deles aí e dizer que daqui a pouco a gente tá junto de novo. Obrigado, viu, gente? Falou. Valeu, Massari. Falou, Massari. Deus abençoe muito aí. Valeu, Uau, Massari. valeu. Meio um pouco daquilo que a gente já estava conversando, né? Aquela vontade que existe de voltar para as aulas, né? Voltar para a faculdade, de ter a prática, de ter as conversas de corredor, de reclamar, de brigar, de discutir, depois de dar risada. Só ter paciência, só ter calma. Tivemos uma proposta aí de todo mundo raspar o cabelo da sala de aula. Eu acho que é interessante, né? Duvido. O meu já é raspado, faz tempo. Oi? Eu não entendi, professor. Ficou proposta de todo mundo raspar o cabelo, né? Não sei até que ponto isso vai, até onde vai isso, hein? Mas tudo bem, fica aberto aí. Me inclua fora dessa. Imagina eu, cabelo raspado, Deus o livre. Você já raspou a cabeça alguma vez? Eu não. Então, eu já imagino. Raspar o cabelo é liberdade, é economizar shampoo, entendeu? Aí a hora que for pensar nessa questão de economia, aí já me faz pensar, hein? Tá chegando o inverno, agora não é uma época boa, agora dá frio na cabeça, tem que ficar usando touca. Vamos lá, então. Kleber vai ter que ficar na live de touquinha agora. Exato. Eu tenho ar-condicionado aqui, esquenta. Ai, meu pai. Voltando, então, à nossa ideia de hoje, que é trabalhar a unidade 4, né? Imitando a unidade 4 aqui da saga. E por que a gente vai trabalhar a unidade 4, Saúde na Escola? Porque quando eu fui fazer as escolhas, né? Eu optei em deixar essa saúde na escola pro final, porque eu entendo que ao mesmo tempo que para nós na unidade a escola acaba sendo o final, quando a gente pensa nas questões de saúde, nas relações de saúde, da importância que o profissional de educação física tem para o desenvolvimento da saúde, na verdade a escola acaba sendo a porta de entrada, ela tem que ser o início da cadeia, né? Então, muito daquilo que a gente acaba vendo, por exemplo, hoje, da preocupação que acaba existindo em pedir para as pessoas lavarem as mãos, né? Olha que absurdo que a gente chegou, né? De ficar falando da importância que existe de se usar água e sabão, de manter uma certa higiene. Isso aí não era uma coisa a ser colocada em pauta, por exemplo, se houvesse realmente uma base boa e um entendimento muito bom sobre as questões que giram em torno da saúde, não só na escola, mas tudo aquilo que gira em torno da escola. Então,
Antes da gente entrar na unidade, o que eu quero saber de vocês, na verdade, o que vocês entendem, né, e qual seria, por exemplo, a relação da educação física com essa saúde na escola. Vocês poderiam me dizer? Tempos históricos, né, da educação física, tinha aquela questão da higienista, como que era? E aí, então, a gente tem essa questão de uma tendência higienista que surge no desenvolvimento da educação no Brasil, mas isso é bem, é uma coisa secular, né? Lá atrás que surge, com o passar dos anos, com o passar do tempo, essa escola, essa educação física escolar, ela acabou se modificando, só que eu queria nesse primeiro momento que a gente procurasse entender mais ou menos de qual que é o papel da escola real, né? Não a escola que nós temos hoje, por assim dizer, né? A escola que nós temos hoje meio que ela está ali para inglês ver, né? A ideia dela é fazer com que a pessoa saiba pelo menos ler, escrever alguma coisa e fazer operações matemáticas simples. Então, não tem complexidade muito grande, vai naquela qualidade de ensino. Só uma história para contar para vocês. Quando eu estava lá em 2012 fazendo intercâmbio de inglês no Canadá, na última semana, na hora que eu estava indo embora, a moça lá do apartamento que eu morava estava falando que ela ia receber uma menina da China. E a menina estava lá para fazer o ensino médio. E aí eu voltei depois para lá e acabei conhecendo a menina tal, e conversei um pouco com ela, troquei mensagens, e-mail com ela, e ela foi para lá fazer o ensino médio. E aí eu perguntei para ela o que ela fazia de educação física. Ela falou, se você quiser eu te mando o material de educação física que eu tenho aqui no ensino médio, né? E ela falou, e eu lembrei de você aqui também porque nesse semestre a gente vai trabalhar com futebol. Falei, puta, que legal, que bacana. E ela mandou para mim todo o material dela do ensino médio de educação física. O material do ensino médio dela de educação física eu usei, acho que por 2 semestres na Uniso, como o material da qualidade de vida no ensino superior, de tão bom que era. Só para você ter uma ideia de como que o entendimento, por exemplo, da educação escolar em um lugar que entende essa educação como sendo essencial e importante para a formação da pessoa de maneira integral, pensando não só em aspectos relacionados a conhecimento da língua, relações históricas ou de conhecimentos lógicos, principalmente no que diz respeito a raciocínio na matemática, né? É uma preocupação numa formação integral do indivíduo. E aí você vai ver, por exemplo, hoje, muitas vezes na escola, essa questão de formação integral que acaba ficando um tanto quanto em segundo plano, né? Então, a partir daí, desse raciocínio, surge a pergunta, né? Qual a importância que a escola dá para a formação integral dos alunos, né? E essa formação integral no que diz respeito não só às matérias, mas também ao como conviver, ao como viver em sociedade, qual é o papel de cada um, né? E por que eu digo isso? Porque você vai ver que, por exemplo, boa parte dos bairros você vai ter uma escola, correto? Então, eu moro aqui na Barcelona, que tem uma escola, lá na Vila Hortência tem outra escola, daí você vai, Jardim Europa, Jardim Simos. Boa parte dos bairros que se desenvolveram, se não está bem próximo da casa, você vai ter que ter um certo deslocamento, mas tem a possibilidade
de ter uma escola próxima. E assim, que acaba sendo um tanto quanto interessante a gente perceber, por exemplo, a escola é um bem público, ou seja, a escola pertence à comunidade, correto? Quem que sustenta a escola? Vocês saberiam me dizer? O governo? Exatamente. Se a escola é pública, o governo é que acaba sustentando a escola. Mas com que dinheiro que essa escola é mantida? O dinheiro vem do governo ou a gente que dá o dinheiro para o governo com o pagamento de taxas e impostos? Dos impostos. Exatamente. Ou seja, dentro dessa cadeia, o que a gente vai encontrar? Que a escola, como sendo um bem público, a gente, nós, pessoas, nós, cidadãos, que somos responsáveis pela manutenção dela e por tudo aquilo que ela pode oferecer para a comunidade, né? Aí, o que a gente acaba vendo? A gente acaba vendo que muitas vezes, principalmente as escolas públicas, né? Você vai ver os muros pichados, você entra dentro da escola, as carteiras, elas não têm um bom estado de conservação, né? Eu já fui em muitas escolas públicas, muitas escolas estaduais, em que você olha o prédio por fora está pichado, você entra por dentro, você vê que existe até uma conservação no que diz respeito à estrutura física, mas o mobiliário muitas vezes ele acaba estando desgastado, deteriorado, um pouco pela questão do passar do tempo, um pouco pelo até muitas vezes o mau uso que alguns alunos acabam fazendo. A gente não pode criar generalizações, eu sempre falo isso para vocês, vamos nos preocupar em não generalizar tudo, né? Mas a gente percebe, por exemplo, que muitas vezes a escola dentro do bairro ela acaba ficando uma ilha, né? E aí, por que eu falo que a escola acaba sendo uma ilha? Porque ela só se preocupa com aquilo que acontece dentro dos muros dela. Vocês já chegaram a perceber isso em algumas vezes? Perdão, Kleber, eu não entendi essa última parte da ilha. Que a escola dentro do bairro, onde ela está inserida, muitas vezes ela funciona como se fosse uma ilha. Tudo que acontece dentro dela, ela consegue ter controle, ela acaba se responsabilizando por manutenção, por mais que a verba seja escassa, ela consegue dar conta de tudo aquilo que a escola necessita, mas só se preocupa com aquilo que acontece dentro. Tudo que acontece fora do muro dela, muitas vezes ela acaba meio que não se preocupando. Vocês já perceberam alguma coisa relacionada, alguma coisa dessa forma, desse tipo? Já percebi que também acontece muito as coisas que acontecem na escola, eles tentam deixar resolver na escola, assim, não deixar espanar os assuntos, né? Porque senão a imagem do diretor, do professor, do nome da escola que está em jogo. Então eles deixam, pelo menos aqui em Piedade, funciona assim, eles tentam resolver os seus problemas e não tentam espanar. Eu já vi, por exemplo, ter briga, aí a professora pegar e falar assim, quer brigar, briga no outro lado da rua da escola. Aqui dentro, aqui na calçada, não. Aí arrastavam a briga pro outro lado. É uma escola, daí tem uma avenida, daí no outro lado da avenida é um sabe tudo. Daí brigaram lá na frente do sabe tudo. Entendi. Foi bem nesse sentido, mas né? O que Desculpa, mas o que a escola poderia interferir fora dos seus muros? Em quais situações? Então, é aí que eu quero chegar. A partir do momento que a gente entende a escola, eu estava tentando fazer um negócio aqui, mas não está dando certo, vou usar esse outro aqui para tentar fazer essa ligação. A partir do momento que a escola está inserida na comunidade e a comunidade acaba entendendo a escola como sendo
parte dessa comunidade, eu acho que vocês já ouviram falar dessa palavrinha aqui. E agora empoderamento, empowerment, certo? O que acaba significando isso, né? A importância dessa palavra, ela surge no sentido de fazer com que as pessoas entendam que a escola ela deve ser preservada, porque ela faz parte da comunidade, e a comunidade, por sua vez, tem que entender que, pela escola estar inserida naquela comunidade, eles devem não só zelar pela escola, mas, por sua vez, a escola deve produzir significados que traduzam em melhorias para a comunidade. Ou seja, a escola não deve se preocupar somente com a questão da formação intelectual de quem está lá dentro. Na verdade, ela tem que se preocupar não só com a formação intelectual de quem está lá dentro, mas também se preocupar com o desenvolvimento daqueles que estão fora da escola, né? Com aqueles que são, por exemplo, os familiares, os pais. O desafio da unidade, dessa unidade, ele acaba sendo bem interessante, porque ele acaba trazendo um contexto um pouco diferente do qual aqueles que nós estamos acostumados até então, né? Se você for ver a escola que eu tive, a escola que vocês tiveram, era basicamente essa, era ensinar você a preencher o X certo, a escolher a alternativa correta, ou a fazer uma redação bonita que garantisse uma pontuação maior no final, na hora da correção dela, né? Mas, e como é que eu posso pensar essa noção de comunidade, de entendimento, da onde que eu estou inserido? Na verdade, como é que eu posso entender que a escola pode ter um papel fundamental e essencial no que diz respeito às questões de melhoria da saúde? Não deu certo essa flecha aqui, tem que pôr o quadrado primeiro. Então, é nesse sentido que a nossa unidade 4 vai caminhar. Essa compreensão que existe em torno da escola como parte de um conjunto, ou seja, integrante da comunidade, e por ser parte dela precisa se preocupar com o que ocorre fora dela. Outro dia eu estava vendo um post no Facebook e assim, essa época de pandemia está sendo legal porque o brasileiro é criativo, né? E a pessoa colocou que ela sente saudades do tempo que a preocupação maior de pandemia que ela tinha era quando tinha surto de piolho na escola. Alguma vez já aconteceu isso com vocês na escola? De vocês estarem numa escola, seja ensino infantil principalmente, que é mais comum, ou no fundamental, de ter surtos de piolho, né? Não sei, vocês já viram alguma coisa a esse respeito? Eu já. No meu caso não tinha surto não, professor, era constante. Era constante, não era surto? Não, no meu foi surto mesmo. Eu lembro que eu tinha um cabelão, é por isso que eu corto, eu tenho muito, muito cabelo, né? Uhum. Daí minha mãe, ela tosnou meu cabelo, eu fiquei bem Joãozinho no jardim da infância, então já era zoada. Entendeu? Eu também tenho bastante cabelo aqui, eu corto também. Então... Dá pra ver, professor, dá pra ver. Sim, né? Quem viu no Facebook, eu coloquei uma foto essa semana minha, cabeludo. E aí que acaba sendo interessante. Por quê? Porque muitas vezes a questão do piolho, nesse exemplo tosco que a gente está usando, mas é real. Ele surge, né? E aí o que a escola faz?
manda uma mensagem para os pais pedindo para limpar o cabelo do filho. Exatamente, mas vamos imaginar o seguinte, o piolho, se você for ver, ele é um problema de saúde pública. Vocês concordam comigo? Sim. Exatamente. Agora, como é que eu pego e mando o recado para o pai, né? E falo, ó, sua criança tá piolenta, precisa dar um jeito nisso aí. Aí o que o pai faz? O pai vai na farmácia, compra o remédio e passa na cabeça da criança. Deixa a criança de molho lá no remédio. Aí mata. Daí ela vai para a escola. Só que a partir do momento que surgiu uma, que passou para outra, que passou para outra, que passou para outra, é mais ou menos aquilo que está acontecendo hoje, certo? A questão principal é você conseguir encontrar realmente a origem de tudo, para daí você conseguir ter um controle daquele surto que está acontecendo, correto? Partindo ainda desse princípio, é preciso que a gente faça o diagnóstico e a partir desse diagnóstico a gente estabeleça quais são as ações que podem ser feitas. Então, vocês acham que só enviar o bilhetinho ajuda? Pera que eu... Não. Eu acho que não, porque pode ter um pai que pode cuidar do filho e ainda assim o outro não vai cuidar, então vai continuar o problema. Exatamente. Tinha um monte de pai que não tirava o piolho do filho, aí eles ficavam passando pra gente. Toda vez que a gente acabava com os nossos, chegava mais. Então, é aí que tá. Essa questão do empoderamento, né? Então, a partir do momento que a gente entende que, por exemplo, o piolho ele acaba fazendo com que haja um problema tão grande de saúde dentro de uma comunidade, o que é preciso a gente fazer? A gente precisa estabelecer, realizar um diagnóstico, ou seja, o piolho está lá, vamos estabelecer metas de ação. E quais são essas metas de ação? Né? Essas metas de ação é o envolvimento da comunidade no problema. Certo? Não é mandar o bilhete para um pai, na verdade é você fazer uma ação que envolva todos os pais, que envolva toda a comunidade, que envolvam todos que estão presentes e participantes dentro daquela escola, para daí você conseguir fazer com que o seu objetivo seja entendido, né? Então, no primeiro você faz o envolvimento, você cria o esclarecimento sobre o assunto, você faz a instrução de como resolver, né? O Massaro ele fala muito disso, né? E assim, eu até entendo um pouco, ele está num cargo de direção, e a pessoa que está num cargo de direção, o que mais ele ouve é problema, né? E uma coisa que a gente sempre conversou é essa, que uma das coisas mais complicadas que existem é você trabalhar com pessoas que só levam problema. E muitas vezes a própria pessoa que levou o problema, ela já tem a solução. Só que ela não fala a solução, ela só traz o problema e espera que a solução venha de outro, né? Então muitas vezes o professor está conversando com o Massaro e leva o problema. Daí ele fala, tá, e aí? O que você acha? Eu acho que se a gente fizer tal coisa assim, 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 funciona. Ele fala, faça. Entendeu? Então muitas vezes a questão da escola, ela sabe qual é o problema, quais são os problemas que estão presentes naquela comunidade, mas ela não consegue fazer com que a solução seja oferecida, né, para todos que fazem parte daquele contexto. Então, a hora que a gente vem nesse propósito nosso aqui, dessa unidade, a gente vai perceber que existe uma ideia já em desenvolvimento, que é esse programa de saúde na escola, né? E por que
acaba sendo importante essa questão de existir um programa de desenvolvimento, né, de saúde na escola. Porque a ideia principal é que para você conseguir aprender, por exemplo, para você conseguir ter condições de aprender, é necessário que você tenha condições mínimas de saúde ou condições mínimas de higiene no local em que você está presente, né? E a gente sabe que o Brasil, principalmente, a América Latina, ela historicamente tem certas desigualdades que são assim gritantes, né? Então, essa proposta desse programa de saúde na escola, né, ele vem com essa ideia de tentar promover um maior entendimento dentro da escola do que é a saúde, qual que é a importância e principalmente como é que ela pode ser feita. Então, vocês podem ver, na conversa que nós estamos tendo aqui agora, nessa live, vocês conseguem já pontuar determinados aspectos, determinadas coisas que são levadas em considerações dentro desse programa de saúde da escola, sem ter conhecimento desse programa, sem ter lido os artigos que estão dentro da unidade, né? Pelo menos eu acho que boa parte não acabou lendo os artigos que aparecem lá no finalzinho. Então, é aí que acaba sendo interessante o negócio. E assim, esse programa de saúde na escola, ele tem uma ligação direta, né, com aquilo que a gente estava vendo até então. E aí vocês começam agora a compreender por que ele surge agora no final da unidade. Que você tem a UBS, na UBS você tem o NASF, certo? No NASF você vai ter a estratégia da saúde da família. A estratégia da saúde da família está inserida numa unidade básica de saúde, né, que está dentro de uma comunidade também. E dentro dessa estratégia da saúde da família você vai encontrar o programa de saúde na escola, certo? Que funciona da mesma maneira que aquilo que se propõe dentro da estratégia da saúde da família, a partir de uma equipe multidisciplinar, né? E o que essa equipe multidisciplinar tem por propósito, tem por princípio. Então, vamos colocar aqui também essa chave aqui para... Ela tem a principal ideia de procurar estabelecer diagnósticos. O que acontece em determinada região, em determinada comunidade. Só para vocês terem uma ideia, lá na unidade de saúde na escola, tem um artigo que fala a respeito de áreas de interesse relacionadas à saúde escolar na América Latina, certo? Isso não é no Brasil. E aí eu vou falando para vocês e aí depois vocês me falam se isso bate com muito daquilo que vocês entendem, vai também, que acaba sendo problemas de saúde que existem dentro da comunidade e principalmente também dentro das escolas. Álcool, drogas e tabaco, doenças parasitárias transmissíveis e respiratórias, nutrição, atividade física, obesidade, doenças cardiovasculares, fisioterapia, ortopedia, fonoaudiologia, saúde bucal, oftalmologia, saúde do professor, saúde integral e promoção da saúde, saúde sexual e reprodutiva, violência doméstica, escolar e cultura de paz, fracasso escolar, avaliações de inteligência e de comportamento. E aí, o que vocês acham? Na escola que vocês estudaram, qual desses temas vocês acham que eles que encaixaria? Eu acho que todos, né? De tudo um pouco. Né? Uma coisa que acaba
assim, sendo um tanto quanto interessante, que assim, que muitas vezes passa despercebido e assim as pessoas não dão tanta bola, principalmente quando se fala nessa relação que vai existir entre escola, comunidade, se preocupar com o que acontece fora dos muros, tal. Principalmente essa preocupação muitas vezes que surge, na verdade, que não surge com a saúde do professor. Né? A gente se preocupa com o aluno, a gente se preocupa com os pais do aluno, a gente se preocupa com os parentes do aluno, mas e quem trabalha na escola? Né? E aí não só o professor, mas também os serventes, os B10, o pessoal da secretaria, o pessoal de direção, né? Será que eles também não têm nenhum problema que possa ser trabalhado dentro da escola? Né? Muitas vezes a gente acaba vendo, por exemplo, que a atuação, né, que ocorre dentro da escola, principalmente do professor, ela acaba sendo bem protocolar, né? Eu vou, dou a minha aula, pego minhas coisas e vou embora. Ou eu vou, fico o dia inteiro naquela escola, saio zureta de lá de dentro, por ter ficado o dia inteiro lá dentro, e volto no dia seguinte, né? Então, a gente acaba vendo, muitas vezes, a necessidade que existe desse diagnóstico envolver, né, comunidade interna e externa da escola. Então, aí que a gente acaba começando a entender um pouco mais da importância que existe disso, né? Dessa relação que deve existir entre esse programa Saúde da Escola com a estratégia da saúde da família, que está dentro do NASCE, que a gente não sabe qual é que é o fim dele, principalmente dentro dessas UBSs, né? Então, você quer ver uma outra coisa interessante? Quando surge essa preocupação, por exemplo, em torno de violência doméstica, né? Escolar e cultura da paz. Quais os motivos que levam, por exemplo, a ter briga na escola? Será que há uma relação com que é a vivência daquele aluno na casa? Será que não acaba sendo um reflexo de tudo aquilo que ele vê na casa, que daí ele encontra na escola uma forma não de tentar trabalhar aquilo de maneira positiva, mas de reproduzir aquilo que para ele acaba sendo comum, resolver tudo à força? Né? Provavelmente vocês já devem ter tido contato com isso. Em toda a escola tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alunos que tem esse tipo de comportamento. No futsal, semestre passado, eu contei para vocês a história do menino lá que tinha fama de que batia em todo mundo, e ele falava para mim que ele nunca tinha batido em ninguém, mas que a partir do momento que colocaram nele a fama de que ele batia, ele aceitou, porque daí todo mundo respeitava ele. Até que ponto a gente tem que, por exemplo, encontrar esse respeito por meio da violência, né? Ou o quanto... Professor? Eu fiz parte de um projeto lá no ED, numa escola que tinha programa Saúde da Família. Certo. E daí a gente trabalhava com anamnese, sabe? Exame físico. Eu estava na enfermagem nessa época. Daí a gente fazia anamnese com os alunos e, na verdade, a gente recebia da diretoria os alunos que tinham mais problemas, uma lista de alunos, os que se envolviam em drogas, brigas e tudo mais. Daí a gente chamava eles e fazia uma anamnese, perguntava sobre a família, e a maioria dos alunos que se envolviam em agressão, só da parte de a gente ouvir deles ter a oportunidade de falar, tinha uma melhora significante assim no comportamento deles. E eles amavam ser acompanhados por nós. Mas porque normalmente o que acontece nesses casos? Eles não conseguem ser ouvidos, né? Então, e isso tem uma relação muito direta com o fracasso escolar, né? E assim, uma coisa que acontece fora gera reflexo dentro, que daí faz com que ela não tenha um bom desenvolvimento, e com isso ela acaba levando a fama de não ter inteligência suficiente, de não ser capaz das coisas, e isso faz com que isso traga um processo de prejuízo, principalmente para o aluno, muito grande,
né, uma brincadeira que eu faço muitas vezes com a assistente social da ACM, é que todo final de semestre ela pergunta para mim quais são as crianças que eu indico para o PID. E eu indico sempre aqueles que são os terríveis, aqueles que dão mais trabalho para vocês. O Eduardinho que bate em todo mundo, a outra menina com a irmã dela lá também, que apronta pra caramba lá no pessoal do atletismo, entendeu? E ela fala, não, mas esses eu não quero. Eu falei, você quer só filé mignon? Porque dá trabalho, né? Dá trabalho, é complicado, é difícil lidar com esse povo, né? Então, por isso que muitas vezes acaba sendo necessário o desenvolvimento de trabalhos, de projetos que envolvam não só os professores, né? E que os professores daí entra essa questão de desenvolvimento de atividades interdisciplinares e fazer com que todos façam parte do processo. Então, o que o professor de matemática pode contribuir, o que o professor de geografia, o que o professor de história, que não fique baseado somente no livro didático, ou seja, aquele roteirinho pré-estabelecido, né? E isso muitas vezes acaba sendo, por exemplo, uma coisa que assusta vocês quando vocês chegam na faculdade. Porque nem todas as aulas têm um roteirinho pré-estabelecido, um roteiro. Você tem um planejamento, mas dentro daquele planejamento tudo pode acontecer, né? Se você pegar as minhas aulas, as aulas do Paulo Borges, as aulas do Rubens, as aulas do Paiva, por exemplo, são as aulas em que tudo pode acontecer, né? A gente tem, por exemplo, um tema. Então, por esse quadro que a gente está montando hoje aqui, do Saúde na Escola, pode ser que hoje à noite, que eu vou dar a mesma aula ela surge somente no nome, porque a resposta que eu tenho muitas vezes acaba sendo outra. Lembra que eu comentei com vocês logo no começo do semestre a importância que existe dessa interação de vocês comigo para a gente conseguir desenvolver tudo aquilo que a gente pretende, né? Então, esse acaba sendo o sentido de tudo isso, né? Da gente trabalhar esse entendimento e a partir daquele diagnóstico que eu faço em torno de vocês, a gente vai, a partir das nossas conversas, das nossas discussões, dando um sentido para tudo aquilo, né? Então, a hora que a gente pega, por exemplo, a Ellen falando essa questão, que realmente os alunos eles começam a melhorar a partir do momento em que eles conversavam com a gente. É claro, porque ele quer ter voz, ele quer ser ouvido, ele não quer chegar na escola e o professor falar para ele, senta aí e escreve, senta aí e copia, senta aí e resolva, senta aí e faça. Tá, mas hoje eu não estou bem, né? Aí chega na faculdade vocês conseguem ter um pouco mais de autonomia para chegar e falar isso, né? Por exemplo, da pessoa chegar numa aula prática e falar, professor, hoje eu não estou bem, posso ficar sentado? Não pode, né? Como já aconteceu várias vezes na aula teórica, professor, hoje eu não estou bem, eu vou embora. Melhor coisa que você faz, vai embora, corre atrás do conteúdo e depois vem perguntar para mim que a gente conversa de novo para que você não perca nada, né? Então, isso muitas vezes não acaba acontecendo na escola, né? Então, se você for ver da quantidade de alunos que entram lá no ensino infantil, chegam no fundamental, aí você já vai ter uma quebra daqueles que do fundamental vão para o médio, daqueles que saem do médio e chegam na universidade, e aí sim vão começar a perceber a importância que existe em ter voz e ter palavra, é muito pequena, né? É muito pequena. E outras coisas que acabam surgindo na pesquisa, né? Então a questão da violência, essa questão do fracasso escolar, a relação que vai existir muitas vezes das drogas, do álcool, do tabaco, mas o que acaba despontando mais aqui, e depois vocês podem olhar no gráfico que está no artigo lá, eu mostro para vocês onde vocês vão achar esse gráfico, principalmente a preocupação que existe em torno de aspectos nutricionais, de obesidade e de doenças cardiovasculares. Quer ver? Deixa eu compartilhar esse gráfico com vocês já. Ô Kleber. Eu? Isso também do comportamento dos alunos, né? Parando para analisar também, quando acontece algum incidente de agressão, de violência mesmo, quando chega na direção, a própria direção não quer escutar.
o que aconteceu, por que fez isso, não tem a paciência. Mas é claro, porque é problema. Ninguém gosta de lidar com problema. Mas e a influência que isso, tipo, sabe, não resolve? E... Então, a questão que acaba sendo interessante aí é bem essa. Porque a própria direção, né, ela não foi, por exemplo, instruída de maneira a saber lidar com problemas que fogem da questão didático-pedagógica, certo? Então, esse que acaba. Então, quando surge a questão, por exemplo, da droga, como que ela trata? Ela trata isso como caso de polícia. Ah, não, tem que chamar a polícia. Mas tá, peraí, vamos lá. Como que eu posso trabalhar de uma maneira diferente isso? O que leva aquele indivíduo, por exemplo, a lidar com droga, a entrar para esse mundo aí, né? Então, é a questão do diagnóstico, de você procurar encontrar a origem das coisas, da onde que vem, né? Aqui, ó, é esse gráfico aqui que eu tô conversando com vocês. Então, e isso é uma coisa da América Latina, mas a hora que você olha aí a América Latina, você enxerga o Brasil aí de uma maneira muito clara, né? Quando eu trabalhava lá na PUC, no curso de pós-graduação para a formação dos professores que trabalhavam nas unidades básicas de saúde, teve um grupo, logo o primeiro grupo, que eles ficaram assustados com isso aqui, né? Que era a questão da saúde sexual e reprodutiva, onde as meninas na escola, as meninas nos bailes que existem no bairro, e por que tem esses bailes funks e as pessoas reclamam muito, por exemplo, principalmente na Zona Norte, porque não tem área de lazer, não tem aonde essas pessoas terem um ponto de fuga para fazer alguma coisa diferente. Vai ter o quê? Um shopping, tá, mas e um parque, alguma outra área mais ampla em que eles consigam fazer os bailes deles? Não existe, aí eles ficam tomando as ruas, e nesses bailes falavam que, por exemplo, existia uma música em que as meninas tinham que ficar lá numa determinada posição e os meninos iam passando, então tinha um alto índice de gravidez na adolescência em que elas não tinham a mínima noção de quem que seria o pai da criança, né? E por que surge isso? Por total desconhecimento, por total imaturidade no assunto. Então isso acaba sendo também um problema de saúde integral, de saber como atuar. E aí você vai ter, por exemplo, a comunidade não entendendo isso ou ignorando isso, a escola também ignorando isso, ou taxando esse tipo de problema como um problema que não é deles, é de outra pessoa, né? Mas o que acaba chamando bem a atenção, isso na América Latina, acaba sendo esse dado aqui, a preocupação que acaba sendo em saber um pouco mais a respeito de nutrição, de atividade física, de obesidade, de doenças cardiovasculares. As pessoas querem saber, as pessoas têm interesse, mas são poucos que conseguem ter acesso à informação, e a escola em si, e as aulas de educação física principalmente, elas têm essa possibilidade, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, elas ficam restritas a quê? As práticas dos esportes, as práticas corporais. Ah, não, porque se ela conseguir pegar gosto por essa prática, ela vai praticar pelo resto da vida. Tá, mas se ela não sabe se alimentar, ela não vai conseguir sustentar aquilo por muito tempo também, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí a ideia de que existe dentro das aulas de educação física, não que seja uma aula 100% teórica, mas também que não seja uma aula 100% prática, mas que você tenha um equilíbrio, que a educação física consiga demonstrar, principalmente dentro do ambiente escolar, a importância que ela acaba tendo, né? Com essa questão da pandemia, uma coisa engraçada é que
todo mundo resolveu fazer exercício físico em casa agora, né? Até aqueles que nunca fizeram nada, hoje eles resolveram que eles têm que fazer exercício físico. Eles assistem na TV um professor passando alguma coisa, alguns movimentos. E eu já conheço pessoas, por exemplo, que resolveram acompanhar uma aula dessas lives que as academias estão fazendo no Instagram e no Facebook, e a pessoa fez uma aula e ficou uma semana inteira tentando se recuperar da aula que foi feita. Por quê? Porque ela realmente não tinha condições de fazer aquela aula. E por que acontece isso? Por total desconhecimento do que diz respeito a ritmo, a intensidade, ao próprio conhecimento, ao como ela se enxerga, quais são os limites que ela possui. Então, eu entendo que quando a gente pensa nessa saúde na escola, saúde da escola, a educação física ela acaba sendo fundamental, ela acaba sendo essencial. Eu entendo, por exemplo, que dentro da sala, né, hoje aqui a gente tem aí, até agora há pouco tinha 16 pessoas fazendo aula, a maioria acaba sendo do bacharel, mas é aquilo que eu sempre comento com vocês. Não é porque eu faço bacharel que eu não devo me preocupar com aquilo que acontece dentro da escola. Por quê? Porque mesmo trabalhando no bacharel, seja numa academia de dança, seja numa academia de musculação, ou numa academia de esportes, numa escolinha de esportes, eu tenho contato com outras pessoas e por ser um educador eu consigo também muitas vezes tocar em determinados assuntos quando surge a possibilidade, a oportunidade, que façam com que haja uma conscientização maior e melhor em torno daquilo que acontece fora daquele ambiente que eu estou inserido, relacionando um pouco com aquilo que é o que ocorre hoje, por exemplo, dentro da escola. E muitos de vocês provavelmente vão ter filhos, e é importante que vocês tenham noção disso para que vocês saibam cobrar a escola, né? Eu, quando estava dando aula na pós-graduação escolar aí na FEFISO, era muito engraçado, porque eu perguntava para os alunos, né, que eram todos professores da escola, se eles participavam da reunião de pais. E todo mundo falou que participava da reunião de pais. E tinha umas dinâmicas de reunião de pais bem interessantes. Tem algumas dinâmicas em que os pais tinham que procurar os professores para saber como que estava o desenvolvimento do filho. Em outras reuniões, o professor que ia na sala de aula e se apresentava e perguntava se havia algum questionamento, alguma dúvida dos pais. E aí eu perguntava, e aí, na educação física, o que os pais perguntam? Daí os professores falavam, não, os pais não perguntam nada, né? Eles só querem saber se meu filho é comportado. Então, muitas vezes, os pais mandam a criança para a escola e a principal preocupação do pai com a criança na escola é saber se ela é comportada. Ah, meu filho é comportado? Eles não se preocupam em saber o que ela está aprendendo, o que ela está aprendendo, como ela está aprendendo, o que ela vai aprender, ou dentro da educação física, o que está sendo trabalhado, por que está sendo trabalhado aquilo. Então, a gente entende que há uma necessidade de modificação no entendimento do qual papel que é a escola e o que deve ser perguntado, o que deve ser questionado. E nós, professores, temos que ter também essa consciência de dar sentido para as nossas práticas, dar sentido para tudo aquilo que nós fazemos. Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nossa, que silêncio. Vocês estão bem? Vocês estão vivos? Eu acho que tá tranquilo. Sim, professor. Então, tá bom. Tranquilo. Deixa eu só voltar aqui, então. Então, aqui, ó, na possibilidade, a gente tem um desafio que vem bem direto com aquilo que a gente estava falando até então, né? Principalmente que muitos ainda têm aquela noção de que saúde é ausência de doença, que existe um problema em torno da escola, a diretora conversa com você a respeito de como que pode ser feito aquilo. Já é um desafio que é um desafio total, né? Eu duvido que uma diretora de escola viria perguntar orientação para um profissional de educação física a respeito de doenças relacionadas ao esgoto a céu aberto. Eu acho que o desafio uma hora acaba sendo esse primeiro. Mas já que o problema surge nesse propósito, qual que seria a proposta que você faz?
aquilo que a gente pontuou nos nossos slides. Mapear, ou seja, diagnosticar quais são os problemas de saúde mais recorrentes e suas causas. E a partir disso, planejar ações, né? Mas ações que não sejam impostas, mas que sejam comentadas com todos aqueles que fazem parte, que estão diretamente ligados àquele problema, para daí se encontrar uma solução comum a todos. Tranquilo? Tranquilo. E daí, professor, você pode voltar naquele mapa que foi feito hoje para eu tirar um print, por favor? Eu mando por e-mail. Ah, tá bom. Eu mando por e-mail e coloco também na plataforma. Tá bom, obrigada. Beleza? E daí a gente vai ter os exercícios aqui. Eu acho que esses exercícios aqui, eles não acabam sendo lá tão complexos assim, né? Porque aqui ele diz, por exemplo, temas transversais dos parâmetros curriculares nacionais. Eu acho que o Rubens deve ter trabalhado alguma coisa disso com vocês, ou se não trabalhou, vai trabalhar, né? E dentro desses temas transversais, você vai ter o tema transversal da saúde, né? Então, aí você começa a analisar as alternativas, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Eliminar as erradas, que depois que você elimina todas as erradas, vai sobrar uma alternativa que provavelmente é a correta, né? Uma ou duas, você vai ficar sempre em dúvida. Então aqui diz analisar dos diversos valores presentes na sociedade, a problematização dos conflitos existentes nas relações humanas e a afirmação de princípios que organizam as condutas dos sujeitos sociais, né? Aí você vai ter outra aqui, ó. Quando a gente pensa aqui nessa questão da alternativa A gente vê que a forma como ela é estruturada, ela acaba sendo muito ampla, né? Ela acaba meio que fugindo daquilo que seria o ideal, por exemplo, para uma educação físico-escolar, né? Quando você vai pegar, por exemplo, conflitos existentes nas relações humanas, valores presentes na sociedade, condutas dos sujeitos sociais, acaba sendo muito amplo isso. A hora que a gente vai, por exemplo, dentro do ambiente escolar, a gente sempre tem que ter essa relação e a compreensão de que sempre você vai estar tratando com um aluno, né? Então, o que você quer dentro da escola? Você quer formar um aluno para o exercício da cidadania, motivado, capacitado, consciente dos seus atos, de suas ações, entendendo a saúde como um direito e uma responsabilidade, não só dele, mas principalmente dele com a sociedade. Lembre do exemplo do piolho, né? Não adianta nada só eu me cuidar e o restante tudo continuar com o piolho. Mais cedo ou mais tarde eu vou voltar a ter piolho. É igual o que está acontecendo agora com o coronavírus. Na alternativa C, abordar sexualidade, ou seja, não acaba sendo um tema único, certo? Abordar questões que envolvem direitos já formulados em lei. Se a gente for ver aqui tais como erradicação do trabalho infantil, a gente não pode também ficar baseado em um tema só, ele tem que ser mais amplo, ele é transversal, ou seja, ele não tem o que é uma coisa transversal? Que ela vai abrangendo uma diversidade de aspectos, né? Então, a hora que você pega a questão da lei, a hora que você pega aqui cultura da paz, a hora que você pega aqui problematização, eles acabam sendo temas isolados. A hora que você tem esse exercício de cidadania, autocuidado, saúde, direitos, responsabilidades pessoal, social, você consegue ter uma questão mais ampla e ligada àquilo que está sendo perguntado na questão, que é relacionada à saúde, beleza? No 2, essas questões grandes. Kleber. Eu. O que é tema transversal? Quer ver? Vamos voltar lá na questão. Quando a gente fala dessa questão de temas transversais na educação, né, qual que acaba sendo a proposta desses temas transversais em educação, na verdade? A gente vai ver que o propósito dele é fazer com que ele não fique baseado em uma área única, uma área específica.
Então, quando os temas transversais eles foram instituídos dentro dos PCNs, eles foram meio que englobados, divididos, na verdade, eles foram representados em 6 áreas, esses temas transversais, que é a questão da ética, de orientação sexual, de meio ambiente, e por aí afora, né? Então, você vai ver que essa questão que fala desses temas transversais, você vai ver que eles fogem um pouco daquilo que realmente acaba sendo entendido como o que está mais presente na escola, que são a questão do idioma, do português, da matemática, da história, da geografia, das artes. Então, esses temas transversais, eles surgem de modo a complementar aquilo que já é meio que formalizado dentro da escola. Então, quando eu falo para vocês, por exemplo, da necessidade que existe dentro da aula de educação física, você trabalhar alguns aspectos relacionados ao corpo e ao meio ambiente, você trabalhar de forma transversal dentro da aula de educação física. Você vai trabalhar os esportes, você vai trabalhar, por exemplo, a cultura corporal, mas você também vai trabalhar outras coisas, por exemplo, que surgem dentro da aula, mas que não são assim entendidas como realmente exclusivas da área, certo? Elas podem estar presentes, por exemplo, na aula de português, na aula de história, na aula de geografia. Então, a hora que você trata o corpo, por exemplo, na aula de educação física, no que diz respeito aos cuidados, na aula de história, por exemplo, o professor pode trabalhar o corpo em relação a como que ele, o entendimento dele se deu e foi modificado com o passar dos anos, com o passar do tempo, né? Então, tudo isso acaba sendo entendido como um tema transversal, né? Então, você vai ter lá, eu puxei aqui rapidinho, a questão de pluralidade cultural, né? O entendimento do ser humano, trabalho e consumo, de novo aqui, meio ambiente e saúde. Ou seja, é aquilo que a gente entende como sendo essencial para formar de maneira integral o cidadão. Beleza? Entendi. Mais alguma pergunta, não? A hora que a gente vai aqui, então, nas alternativas que falam a respeito da escola como sendo um local de aprendizagem, né, e que tem uma grande relevância na promoção da saúde, uma das ações, né, desenvolvidas em contextos escolares visando a promoção da saúde é o programa Saúde na Escola, que nós comentamos agora. As ações do PSS são definidas exclusivamente pelos órgãos ligados ao Ministério da Saúde. Não tem como. Por que não tem como? Porque se está dentro da escola, você envolve também o Ministério da Educação, você envolve a Delegacia de Ensino, você envolve as Secretarias de Ensino, você envolve as Secretarias de Saúde. Por mais que haja uma ligação muito próxima, por exemplo, com a UBS, com a Estratégia da Saúde da Família, para você entrar dentro da escola, você tem que ter também essa presença de outros órgãos que não são ligados ao Ministério da Saúde, ou seja, a 1 já está errada. O PSE visa a integração e articulação entre educação e saúde, proporcionando melhoria na qualidade de vida dos educandos, dos membros da comunidade e do seu entorno, que foi o que eu acabei de comentar com vocês. O PCE foi pensado para ser desenvolvido em escolas de educação básica das redes públicas e privadas. Na verdade, ele foi pensado somente para a rede pública, né? A rede privada você vai ter uma dificuldade. Eu acho que a gente não vai conseguir entrar, por exemplo, dentro do objetivo para propor um projeto lá dentro, muito menos dentro do Ângulo ou do Irapuru. A promoção da saúde, a prevenção de doenças e de agravos à saúde, bem como a atenção à saúde, são os objetivos do programa Saúde na Escola. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, que a 1 está errado, a 2 e a 4 estão corretas e a 3 está errada. Vamos ver se nós acertamos aqui. Olha que maravilha. 2 e 4. Para que se constitua efetivamente como um lugar de promoção da saúde, precisa haver engajamento de todos os envolvidos. Estabelecimentos profissionais de saúde também se faz muito importante neste contexto, nas ações de educação e saúde. A presença de profissionais visa tomada de decisões, ou seja, toma uma decisão, você já está impondo alguma coisa, né? Ou seja, então ela não vai dar certo. Dá mais credibilidade às ações junto à comunidade, tá? Mas a partir de como que vai se dar essa credibilidade e
você afirmar que a escola não tem competência técnica, você não leva em consideração quem está ali dentro. A socialização dos conhecimentos específicos da área e suporte às ações coletivas de promoção de saúde e a qualidade de vida. Acaba tendo muito sentido. Eu sempre comento muitas vezes que, principalmente nessa questão de diagnóstico, você precisa realmente compreender aonde você está entrando, aonde você está procurando fazer alguma coisa. Tudo aquilo que vem logo sendo imposto, né, sem compreensão do que é aquela comunidade, do que é a história que tem em torno daquela população, acaba tendo uma reação contrária muito forte, muito intensa. Então, se vocês perceberem, por exemplo, nas aulas de vocês, quando eu falo que vocês têm que saber vender aquilo que vocês querem fazer para os seus alunos, ela parte muito nesse sentido, porque toda vez que você impõe alguma coisa, a resposta às vezes ela não acaba sendo a esperada de maneira positiva, né? Corrigir equívocos conceituais, né? É complexo você falar que você vai corrigir alguma coisa, você vai procurar trabalhar, você vai diagnosticar, você vai analisar estratégias, né? Supervisionar e elaborar relatórios. Isso aqui acaba sendo um negócio totalmente burocrático, né? Então não é a função, não é o papel dos profissionais que estão envolvidos, e muito menos o papel da escola nesse contexto. O conceito de saúde não pode ser resolvido à ausência de doenças. Vários são os aspectos que determinam a saúde e a adoção de determinadas atitudes, desde a infância, que contribuem para a sua manutenção. Então, aqui logo de cara já vem a alternativa correta, que é aquilo que eu venho falando para vocês sempre, a questão da conscientização, de cuidados individuais e coletivos. De novo, a história do piolho, ou seja, eu tenho que tratar não só o aspecto individual, mas como esse individual afeta o coletivo. Aquilo que a gente já vem falando em outras aulas também. Toda ação isolada nossa, a gente não pode imaginar que ela começa e termina ali. Tudo que nós fazemos, ela gera um reflexo em todos aqueles que estão em nossa volta, né? Então, isso acaba sendo importante também de se observar. E na 5, de novo, aquelas questões gigantescas, né? Sobre o trabalho com temas transversais na educação básica. Os temas transversais devem ser trabalhados em uma única disciplina do currículo. Será? Os temas transversais assumem sempre o mesmo nível de relevância social, independente do contexto. O conceito de transversalidade faz referência a algo que não diz respeito a uma única área de conhecimento, mas pode ser abordado por diferentes disciplinas, ou seja, a 3 contradiz a 1. A inclusão de temas transversais no currículo escolar visa garantir a proposição de um ensino capaz de instrumentalizar os sujeitos para a leitura crítica da realidade e para a cidadania. Ou seja, o que vocês acham? 1, 2, 3, 4. Ninguém quer dar um palpite? O que está mais bonitinho aí? Teve um aluno uma vez que falou que nas minhas provas a alternativa correta sempre é a mais longa. Aí na prova seguinte eu comecei a fazer alternativas erradas mais longas só para ver se ela ia fazer isso. E realmente ela fazia isso mesmo, ela não lia a questão, ela ia pelo tamanho de linhas. Quanto mais linha tivesse, ela entendia como sendo a mais correta. Aí a gente vai ver as alternativas 3 e 4 como sendo as mais corretas, né? Porque quando eu falei para vocês da questão do tema transversal ele poder ser trabalhado em mais disciplinas, essa daqui ela já acaba caindo fora. Quando eu falo que para vocês que a ideia é fazer com que o sujeito tenha uma compreensão melhor do seu papel dentro da sociedade, né, a gente tem que entender em que sociedade ele está inserido. Então, muitas vezes, esse discurso que a gente faz aqui, ele se encaixa aqui, em Sorocaba. Se você for, por exemplo, numa cidade lá no Nordeste, no sertão nordestino, você vai ver que o nosso discurso ele tem que ser modificado, porque o contexto acaba sendo outro. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Não, Kleber, tá tranquilo. Tá. Então, tá ótimo. A gente vai encerrar por aqui agora, né? Acho que eu já falei bastante.
E assim, a ideia não acaba sendo falar muito também, de ter uma aula muito extensa. A gente começou, era 8 e pouco, é claro que o Massari entrou um pouquinho aí. Eu acho que vocês têm aula da Evelyn daqui a pouco, não tem? Oi? Vocês têm, não é aula da Evelyn, vocês têm aula agora. A gente tá tendo aula do Borges agora. Ah, então vamos para aula do Borges. Já começou já. Ah, então fica assim, tchau pra vocês. Tchau, Kleber. Obrigadão. Tchau, Kleber. Tchau, Kleber. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Essas coisas assim que é engraçado, né? Valeu, professor. Obrigado, hein? Falou.